podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Hoje vamos estar à conversa com alguém muito conhecido e que não só dos morangos e agora também através do Cara Croa, não sei se vocês já viram ou não, portanto se não viram têm que ir ver. E já agora, Tiago, não sei se tu sabes desta curiosidade ou não, mas usava durante as gravações dos morangos uma laca por semana. Uma laca por semana? É verdade. É verdade, foram buscar esse facto que é engraçado. É verdade. Para este cabelo ficar assim impecável e aguentar o dia todo nas gravações, era uma laca inteira, uma lata, só para mim, dava mais ou menos 5, 6 dias de gravações, só para mim. Já estava ali pousadinha para o meu cabelo. Era tipo pedra. Faziam assim, tal, e nem mexia o meu cabelo. Eis uma curiosidade para abrir o nosso convite, para abrir mais um episódio. Nada, foi o melhor início, provavelmente já tivemos aqui. Já sabem de quem estamos a falar. Olá, João, seja bem-vindo. Vamos aqui recordar um bocadinho o Bruno da temporada 9. Finalmente, não é? Andávamos a receber tantas mensagens a sério. de pessoas para termos aqui o Eras Bruno. um dos mais requisitados da temporada 9. Boa! Portanto, conseguimos... Não, de todas as temporadas dos Morangos. Sim, está bem, mas estou a dizer, da temporada 9 o foco tem sim, sido sim. o João Bernardes, portanto, seguidores, conseguimos. Conseguimos. Boa, Em conseguimos, estou aqui! Em carne e osso, conseguimos. Olha, João, tens visto os nossos episódios? Tenho, claro que sim. Então, Claro só que qual é sim. que vai ser a primeira pergunta, não é? Eu tentei não ver todos, porque sabia Ok. que ia fazer parte, também não queria ser spoilado com perguntas. Ok. Eu vi a Denis Costa, vi do João Pedreiro, ou seja, vi do Francisco, do Bonneville, ou seja, aqueles colegas que trabalhavam Mais te comigo, marcaram. Claro. e eu queria saber o que é que se passava na mente deles, o que é que eles pensaram durante aquele ano, que eles, se calhar, às vezes não partilhavam tanto connosco, porque eram Claro. E Eram às vezes deles. as vossas experiências são diferentes, não é? Exatamente, e e são. o feedback depois é diferente. Certamente. Por isso eu fiquei com curiosidade, mas também não quis ver muito mais para chegar aqui Boa. e ser surpreendido. Então, a primeira pergunta é... Já quem é que já és tu? fui. Quem é que és tu? Eu, Quem é que é o João. Bernardes? Por acaso, eu já sabia que essa pergunta era a primeira. E as respostas são sempre as mesmas. E que eu é, pensei- "Ui, essa pergunta é difícil." Neste caso não é porque ele já sabia a É pergunta. verdade, é verdade. E eu pensei assim, eu vou treinar uma resposta. Mas depois não treinei porque pensei que eu próprio não sei responder. E acho que cada vez que me perguntam isso, eu dou sempre uma resposta diferente. Boa. Mas acho que o que eu digo sempre em comum sobre o João, sobre mim, é que eu sou uma pessoa que não gosta de ser só uma coisa, ou não consigo fazer só uma coisa, ou não gosto de mim. É o João o tal. Eu gosto de fazer várias coisas, eu sou várias coisas. Gosto da televisão, gosto do teatro, adoro o YouTube, adoro animais, adoro a minha família, o meu namorado, gosto de coisas simples, gosto de ver uma boa série, gosto de comer muito, sou muito lambareiro. Não sei se conhecem a expressão ser lambão, é uma expressão Sim, do sim, Norte, sim. eu sou muito lambão. Foi por causa disso que começaram a fazer aquela vossa... Eu não falo o termo. Não, é verdade, das experiências Exatamente, da das comida, experiências da comida. exatamente. Todo o nosso conteúdo no YouTube Rubrica, é à volta da rubrica, comida. Porque pronto, eu sou um lambão, tenho um namorado também Eu, me ajuda. eu confesso que gosto mesmo de ver essas experiências porque Ali. adoro ver as reações quando vocês estão a experimentar, juro. Vocês Eu perguntam divirto-me coisas- imenso a ver isso, Mas perguntam juro. coisas que eu nem sabia que existiam. Juro, E às vezes juro. até fico, epá, mas isto deve ser bom. Esse é o objetivo. Não, a Serviço sério, a público. sério. Exatamente. Juro, se alguém Conheço não viu, tem que ir ver porque eu divirto-me imenso a ver essas rubricas deles, Completamente. a sério, mesmo muito, muito giro. E para quem não sabe, nós temos o namorado do João aqui em estúdio, em estúdio. O nosso estúdio, portanto, está tudo bem. Exato. Ali é o Pedrinho. Exato. João, sempre sonhaste em ser ator ou foi algo que descobriste que gostavas realmente quando começaste a fazer os morangos? Não, eu sou uma pessoa de objetivos e de metas e desafios. E a primeira vez que eu fiz teatro na minha vida e que tive o contacto com as artes foi no meu 6º ano, tinha 11 anos, acho que é a mais ou menos a idade que se tem no 6º ano, e eu fiz uma peça de teatro da Sofia Melbrenner, que era o Rapaz de Bronze. E naquela altura foi o meu primeiro contacto com o mundo do espetáculo. E o bichinho ficou em mim. Continuei a fazer teatro, até que eu, fã dos morangos, eu meti como objetivo e um dia ir entrar ali. Eu vi os morangos e eu não sei, eu tinha aquele gut feeling de eu um dia vou estar ali. Não sei quando, mas eu um dia vou estar ali. Portanto, já eras um espectador assíduo. Todas as temporadas. Eu vi tudo. Provavelmente a Este é temporada que vi verdadeiro, menos. este é verdadeiro. É mesmo, não, eu vi todas as temporadas. Provavelmente a que vi menos. Foi a que eu entrei porque estava a trabalhar e não conseguia ver. Mas eu
Eu tinha aquele desejo profundo de eu vou fazer isto. E fui atrás. Mas não foi fácil, porque fui rejeitado várias vezes. Ou seja, a primeira vez que eu tentei foi para os Morangos 7. Cheguei lá, eu usava o aparelho ainda, fiz o casting, correu bem, mas não fiquei. Eu quero acreditar, na altura, que foi por causa do aparelho. Pensei, é porque tens aparelho, não ficaste? Eu quis acreditar nisso, mas não fiquei. Na temporada seguinte, que era a 8, houve um formulário online, ou seja, para toda a gente podia se inscrever. E eu não me lembro se eu tentei ou não, mas obriguei a minha irmã a tentar. Eu disse, eu não consigo, mas tu vais conseguir. E tu vais conseguir, porque ela canta muito bem, e eu pensei, a minha irmã vai conseguir. Tu vais viver o meu sonho. Se eu não conseguir, tu vais conseguir. Disse, inscreve-te. E ela foi ao casting, obrigada, desculpa à minha irmã, porque ela até hoje foi obrigada a ir ao casting dos Morangos por minha causa, porque eu queria que ela vivesse. Foi uma experiência. Coitada, coitadinha da minha irmã. Ela também não ficou, e depois surgiu no ano a seguir, para a 9ª temporada, o casting. E eu fiz o casting, e pronto, e foi o que aconteceu. Não fiquei, pronto. Eu não fiquei, fiz o casting e não fiquei. Vim embora, claro, vim para casa, todo muito triste. Mas depois lá recebo uma chamada do João Pedreiro, que foi um convidado vosso, a dizer que afinal tinha havido um erro de casting e que eu tinha entrado nos Morangos com Açúcar, e eu recebi esta chamada, eram 6 da tarde de um dia da semana, e ele nessa chamada disse-me, olha, amanhã às 9 da manhã, consegues estar em Lisboa para começarmos? E tu eras do Porto? Eu do Porto. Do Porto, sim. E eu estava a caminho da faculdade, porque eu para fazer os morangos, aquele workshop pré-morangos que é preciso fazer, que vários convidados já falaram, eu tive que parar os estudos. Ou seja, parei de estudar 2 meses, 1 mês e meio para fazer o workshop, e tínhamos aulas de segunda a sexta. Ou seja, fiz uma pausa na faculdade, estava eu no meu 2º ano da licenciatura em marketing, no IPAM, e eu parei, vim fazer o workshop a Lisboa, não tinha casa, tive que viver em casa de amigos, sem promessa, sem garantias nenhumas de que ficaria. Ou seja, eu vim tentar. Eu lembro perfeitamente que fiz tudo, cheguei à fase final, fomos ao casting final, correu super bem. Um fun fact é que no meu casting final eu fiz de Kiko. Que giro! Porque, Muito bom! É giro, porque eu fiz casting para Kiko e depois cheguei como Bruno. Foi muito giro. E depois contracenaste com o Kiko. Exato, foi muito Nunca giro. tiveste informação de que poderias vir a ser o Bruno. Não fazia a menor ideia. engraçado. Nós, quando vamos para casting, nós não fazemos ideia para que personagem é que estamos a ser propostos. Claro. Eles escolheram um texto para homem e mulher e um texto para 2 homens e, se não me lembro, acho que também um texto para 2 raparigas. E eu fiz o texto de homem e mulher, que foi com a Inês Costa, eu fiz de Brian, ela, a Ana Rita, e fiz de Kiko com o Michael Gerson, e ele fez de Bruno. Ok. Mal sabia eu que eu iria ficar com o outro papel. Que engraçado. Mas o que aconteceu foi, eu fiz o casting final, e quando fazemos o casting final, nós somos todos mandados para casa e dizemos, daqui a 15 dias voltem a Lisboa, vamos voltar a reunir-nos e nós vamos literalmente ler numa folha de papel o nome das pessoas que ficam. Pois nós com o João Bonneville, ele até tinha feito uma comparação que era do género tipo Big Brother, tipo ver quem é muito. que ia sendo expulso. Porque a cada semana, a cada sexta-feira, que eu fiz 6 Exatamente. semanas, a cada sexta-feira era um grupo de pessoas expulso. Era literalmente tipo Big Brother, só não havia nomeações. Aquilo chegava ao fim do dia, e neste caso era a E não Maria eram as Henrique. pessoas a votar. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Era a Maria Henrique e a produção dos Morangos que no final do dia dizia hoje vamos nos despedir de mais 5 pessoas, e diziam os nomes das pessoas, batíamos palmas às pessoas e na segunda-feira já não estavam lá. Estavam só os outros. Claro. E eu fui passando até chegar ao tal casting final. No dia de receber a notícia de quem ficava no elenco, disseram todos os nomes menos o meu. E eu fiquei desolado, Claro. fiquei mesmo... Eu achava mesmo que ia ficar. Eu tinha mesmo aquele gut feeling, não, tu vais ficar. E quando me dizem que não ficas, eu fiquei apático. Eu nem chorei nem nada, eu fiquei Sem reação? sem reação, eu não acredito nisto. Isto não é Começas a verdade. achar que estavas a viver noutro mundo, não é? Eu pensei, isto não pode ser. Depois comecei a imaginar, os meus colegas todos vão viver um sonho que eu queria estar a viver com eles, que eu partilhei tanta coisa com eles aqueles 2 meses, Claro. e não vai acontecer para mim. Por isso eu voltei para o Norte, para acabar a faculdade, ou seja, desde essa chamada, desde esse dia em que eu soube que não fiquei, até à chamada que soube que fiquei, passou-se uma semana. E nessa semana foi a semana dos meus exames, todos. Porque eu, como deixei a faculdade em stand-by, deixei tudo para exame. Claro. Como vocês sabem. E nessa semana fiz o exame, um na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta e um na sexta. Eu acho que foi no exame de quinta ou de sexta, não me lembro. Recebo a chamada, a caminho da faculdade, recebo a chamada a dizer que fiquei nos Morangos. Eu cheguei ao exame, ainda me lembro,
o exame de gestão da comunicação, segundo ano, tive grande nota porque eu estava ali tão hype, Claro, porque sabia que no óbvio. dia a seguir ia estar a fazer morangos. Que giro. E a minha vida mudou. Assim, numa chamada, por causa do João Pedreiro, mudou. Mas e no dia é- a seguir estava lá. é Mas incrível. então, o que é que se passou ao certo? Porque é que... Porquê que eu não fiquei? Exatamente. Até hoje ninguém me disse uma razão concreta. O que me disseram foi, houve um erro de casting e tu é que ficaste com o Bruno. Era porque tinha que ir para os morangos com açúcar. Não, sério, se estavas com as estrelas, tinhas que fazer... E o meu gut feeling estava certo. Eu estava certo, eu sabia que ia E conseguir. é muito engraçado porque já passaram vários convidados aqui pelo nosso podcast que nos disseram que tentaram 1, 2, 3, 4 vezes. Sim, acho que não Isto- tivemos uma única pessoa É que tenha isso, entrado é lá isso. primeiro. E demonstra imensa É a vossa difícil. resiliência. É porque- muito difícil. Quer dizer, porque podiam chegar lá, tipo, olha, não passaste e não vais ficar. Ok, então tchau. Já passou a experiência em morangos e fui para outra. Não, vocês estavam ali e continuavam a tentar todas as temporadas. Sempre que pude, E isso tentei. demonstra imensa a vossa resiliência. Acho isso incrível. E vários colegas meus tentaram muitas vezes, à terceira, à quarta, queriam tanto que fui até conseguir. Mesmo, fogo. Incrível. O Pedro também tentou entrar, É verdade, é mas não verdade. ficou. Mas foi aos workshops. O Pedro está ali. O Pedro, e por acaso, quem segue o canal do YouTube sabe, o Pedro também tentou fazer o casting e ele chegou ao casting final de 2 temporadas. 2 vezes chegou ao casting final, mas nas 2 vezes lá está. Não ficou. É porque não estava escrito, não é, Pedrinho? Estava reservado para outras coisas melhores. Mas como é que foi gerir isso? Vocês já andavam na altura? Eu e o Pedro, Sim. nós começamos a namorar no meio dos morangos, ok, pronto. mas nós já nos conhecíamos há anos. Ok. nós já éramos amigos. Exatamente, ok. E tínhamos isso em comum, porque ele sabia mais ou menos o que é que eu estava a passar e ele dava-me conselhos na altura do workshop, porque ele fez o workshop antes dos meus, eu fiz o último, ele fez o 7, acho que foi o 6 e o 7, eu fiz o 9, por isso ele também me ajudou, longe de saber quando íamos ser namorados. Mas Mas, vocês conheceram-se nos morangos ou não? Não, nós conhecemos desde os meus 16 anos, foi Ai, assim que uma festa de engraçado. aniversário, Ok. nada a ver com morangos, mas depois ele ajudou-me bastante e foi no meio dos morangos que começámos a namorar. Ok. Ah, muito fixe, muito fixe. E ajudou-me bastante. Boa. Nós já tínhamos falado aqui sobre este tema com a Inês Costa, Sim. com a Vera dos Morangos, portanto, para quem não se recorda, e ela já tinha partilhado um pouco isto, mas também gostávamos de ouvir aqui um bocadinho a tua opinião. Vocês não sabiam que era a última temporada, até fazia uma certa ideia. altura, não sabiam. Aliás, corriam rumores que iria haver uma 10ª ainda com escola de moda. Ou seja, eu ainda tinha aquela esperança de pronto, estou cá outra vez. Ok. Sim, porque havia vários que transitavam Sim. de uma temporada para a outra. E havia um desejo muito grande da produção de acabar com os morangos com a 10, com a 10ª. Porque não avançou, não sei, nunca foi algo que nos foi esclarecido, mas também, ainda bem que eu não sabia que era a última. Porque senão eu iria E aquela sentir uma pressão Exato. extra. E ainda bem que não soubemos de nada. Mas não souberam nem a meio das gravações? Nada. Ah, ok. Não sabíamos nada. Nós começamos a desconfiar quando, muito no fim, porque, por norma, as gravações começam em julho. Mas para as gravações começarem em julho, Tem que haver castings. os antes. castings arrancam em fevereiro, março. E os Ok, workshops ok, são ok. em abril, maio. E não aconteceu nada. Não Pois. estava a acontecer nada. E nós estávamos, isto é estranho. Se calhar não Mas vai não pensámos avançar. muito no assunto, porque até pensámos, se calhar vão repescar pessoas. Porque eles costumam fazer isso. Ir buscar pessoas de outros workshops de temporadas anteriores para os novos. E pensamos, se calhar pode acontecer isso. Então o E que é que como- sentiste depois quando ficaram a saber que era a última? E que vocês tinham encerrado? Queres os ser morangos com sincero? açúcar? Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque Claro. foi o fim, fiz parte do fim. É isso mesmo. Fiz Encerraste parte- ali uma série que A vossa marcou. temporada ficou marcada. Sei que não houve ninguém a seguir que veio substituir, nem houve comparação. Nós fomos o fim. É mesmo, é mesmo. E eu gostei muito. Embora, isto é engraçado, que, e tenho pena disso, a última cena de todas os morangos, eu não entrei. Porque é uma cena que estamos todos na praia e eles vão todos para o mar. Sim, sim, sim. Só que eu nesse dia Aqueles estava... lares de havaianos. Sim. não Foi é? o dia em que tu fugiste? Eu estava muito doente, eu estava com quase 40 de febre, Fogo. só que eu tinha que lá estar. Eu tinha que estar para gravar o último dia. E eles no fim foram todos dar um mergulho ao mar. E estamos a falar de abril. Pois. O mar estava Sim, gelado, claramente. e eu estava não- muito não doente. te fazia nada. E eles disseram foi assim, e se vocês virem outro episódio e fizerem pausa e olharem para uma cabeça amarela, vocês veem-me a fugir. É o Bruno, é o João a fugir do. Quer dizer, Eu é o estou Bruno. com o cabelo amarelo, não é? Dos morangos, e estava com uma camisa também florida amarela. E se vocês toparem bem, eu fujo pelo meio da multidão porque eu não podia ir para o mar. E depois no fim eles estão todos no mar a celebrar com a água e eu cá atrás a pensar, Claro, percebo. queria estar ali. Mas não... É chato quando vocês a meio das gravações adoecem, não é? Só aconteceu, É por acaso só aconteceu aquela vez. inevitável, mas- Só aconteceu aquela vez, ficar mesmo assim à séria
Eu Foi até só me lembro aquela. de uma parte que vocês contaram num dos vossos episódios do Cara Croa, que a Inês Costa, que estavas a gravar com a Inês Costa e que ela estava com uma grande amigdalite. Ai, meu Deus. E eu vi aquele, porque vocês passaram outra vez essa cena, acho que foram vocês que passaram, eu fui ver ao YouTube. Acho que foram vocês que passaram. E eu revi ali aquela cena e eu assim, mas como é que é possível ela estar com uma amigdalite? Ela estava a falar super bem. Mas estava muito doente, mesmo. Estava muito doente e o nosso texto era super longo. Era 3, 4, 5 páginas, era muito extenso. E ela não estava bem, ou às vezes enganava-se, ou enganava-me eu, ou era problema de produção. Nós ficámos ali muito tempo a gravar aquela cena e ela estava cada vez a ficar pior. Mas Foi a cena mais longa que tu demoraste mais a gravar? Não foi essa, por acaso foi outra, que eu até tenho... Demoramos 14 takes. Fogo! Isso equivale mais ou menos para quem não sabe há quanto tempo. Ai, meia hora. Meia hora. Porquê? Era uma cena longa, que envolvia muitos figurantes, envolvia nós a descer umas escadas, e havia uma certa coreografia na entrada de personagens, porque uns acabavam um discurso e tinham que sair, outros entravam já a falar. Ou seja, havia ali muita coreografia. Da escola, que era muito dinâmico. E corria muita coisa mal. Ou era eu que me enganava, ou era a Inês que se enganava, ou entrava muito cedo, ou via-se um avião, ou a Pérez estava a aparecer. Houve uma série de fatores ali que dificultaram aquela cena. E pronto, e foi 14 vezes. Tanto é que o Luís Garcia até escreveu na folha daquela cena, a marcador vermelho, a cena mais repetida dos Morangos com Açúcar 9. Até escreveu, e eu tenho essa folha guardada, porque foi a cena mais repetida, foi uma minha ideia, Inês. Vocês não acabam por, às vezes, tipo, ficar estressados com isso, tipo, frustrados, tipo, como é que nós não conseguimos gravar isto à primeira? Sim, às vezes sim. Era porque às vezes era uma coisa tão simples e nós empancávamos ou em simples palavras ou, não sei, às vezes simplesmente não decorávamos aquela frase e tentávamos dar ali um bocadinho a volta, mas às vezes não dava e ficávamos ali à procura do texto. Mas saiu, é o que interessa. Acabava sempre por sair. É o que interessa. E passando agora um bocadinho do João para o Bruno, quando te apresentam o Bruno e a personalidade que o Bruno iria ter, Sim. Tu já sabias que irias abordar o tal tema do bullying, Sim. certo? Sim. Qual foi a tua primeira ideia em relação à personagem? Como é que tu começaste a imaginar o trajeto dela e as dificuldades que irias sentir ao gravá-la? É interessante porque eu quando li o Bruno, eu pensei, eu tenho tanta coisa do Bruno. Porque o Bruno fala, a história do Bruno e o storyline principal do Bruno era ter uma família problemática que não o apoiava, não acontecia na minha vida, mas no outro lado eu identificava muito, que é o Bruno era vítima de bullying pelo irmão, por colegas da escola, por simplesmente ter escolhido um curso que à partida não era para homens, que era o design de moda. Correto. E ele era chamado de gay, era vítima de bullying de várias personagens por simplesmente ter escolhido aquele curso e por ter escolhido aquele curso tinha o rótulo de se és de moda, então és gay. E a mim, o que me fez refletir bastante foi, aquele bullying eu também levei. Mas no caso do Bruno, o Bruno não era gay. Nunca foi, nem nunca teve dúvidas. O Bruno sempre foi uma pessoa bem resolvida. Ele nunca teve dúvidas da sua orientação sexual, mas levava com aquele rótulo e levava com o bullying. E eu na minha vida pessoal... Exatamente. De moda. Exato. Eu na vida pessoal levava com um preconceito por precisamente ser um homem gay, ou uma criança gay, ou um jovem gay. Por isso, aquela dor do bullying, eu consegui trazer para o Bruno. Mas há aqui uma coisa que eu acho que gostava de ter feito diferente no Bruno. Se fizesse o Bruno outra vez, eu não o fazia tão magoado, nem tão revoltado. Ok, eu sinto que tenho várias cenas do Bruno... Até nas expressões dele, às vezes, sim, eu percebo o que queres dizer. Mas o Bruno era uma pessoa que reagia com bastante calma, guardava para ele, se faria para dentro. Mas notava-se na expressão. Se eu pudesse mudar alguma coisa no Bruno, era o Bruno virar-se a eles. Virar-se ao Marcos, virar-se ao Pedro. O Bruno impor-se, e que mais tarde acabou por se impor, aos poucos. Mas ao início gostava-me ver o Bruno a sofrer, sim. Porque depois ele mantinha-se tão calmo, porque o Bruno também não era vingativo, o Bruno era demasiado boa pessoa. Sim, porque ele gostava do irmão, ele gostava da família, ele não queria o mal para a família, ele queria dar-se bem com o irmão. Exatamente. Mas ele também não queria arranjar problemas, mas também não conseguia aguentar mais, houve ali um ponto de ruptura. Sim, e acho que foi muito importante. Sim, e depois o acidente mudou o storyline completo da história da minha personagem. Exatamente, é verdade. E como é que se reage quando te dizem que tens que pintar o cabelo? De 15 em 15 dias. Ora bem, como é que eu soube isto? As personagens, antes de começarmos a gravar, há uma coisa que se chama teste de imagem, em que nós vamos para uma sala de caracterização e eles brincam connosco.
Brincam com penteados, brincam com roupa, brincam com maquilhagem e tentam perceber de que forma que aquela personagem pode ser posta na realidade. E eu lembro que começou-se ontem o diretor de projeto, o Hugo de Sousa, a dizer: tu vais ser loiro, platinado. E eu assim, como disse? Eu assim, o quê? Muito bom. E eu já tinha esta barba cerrada. Não há barba e é platinado. Eu, pá, bora! Vamos lá então, quero ver como é que esta cara Mas fica disseram-te, platinado. não te perguntaram se... Não, disseram, eu não tive escolha. Ninguém ali tem escolha. Tu vais servir uma personagem. O teu propósito como ator é seres um veículo para aquela personagem. Não é a tua vontade. Ok. Se aquela personagem é assim que tu vais Tens aceitar. que estar disposto a Então, aceitar falamos, o... É haver um bem maior, os atores têm que servir o bem maior. Sim, que claro. Exatamente. claro. Tu, Sim, tá bem, mas imagina chegarem ali e dizer, olha, tens que rapar o cabelo. É o que é, olha, mas é o sabes que uma é. coisa? Sabes que era uma coisa que era perguntado às raparigas antes do casting. Ah, percebo, Estarias ok. disposta a rapar o cabelo? Ok. E nós temos casos desses nos morangos, com miúdas que tinham uma doença, eu lembro-me agora, sobretudo na temporada 6, uma rapariga que fazia de Catarina, Sim. que teve que rapar o é? cabelo. Essa para cena é daquelas cenas E é dura. está mesmo bem gravada na minha memória. E eles perguntavam, estavas disposta a rapar o cabelo? Mais as raparigas até. Não Faz lembro dos sentido, rapazes. faz sentido. Para saber até que ponto elas estariam dispostas a dar a sua imagem, a entregar a sua imagem àquela personagem. Por isso, quando me propuseram dizer, vais platinar o cabelo, eu, ok, bora lá. Tiago, acho que já Seja. não podes ir para ator, porque se disse é sempre rapar o cabelo. Rapava, tu é que não ias gostar. Mentira, tu tens um amor gigante ao teu cabelo. E tenho, mas mesmo O assim, Tiago tem um amor gigante ao cabelo dele, é uma eu coisa já cheguei assim. a fazer apostas em que se ganhasse rapava o cabelo, mas depois perdias sempre. Portanto, eu acho que isto é um sinal de vida e não rapa o cabelo. É que o teu cabelo tem aí um toquezinho, uma proteção aí. Portanto, mas tu é que irias gostar sobretudo. É, correto, Poupava um iria, shampoo, poupava em tempo no banho. iria ter que aceitar, pronto. Se vocês repararem, o meu cabelo, no primeiro episódio, começa com uma cor É verdade, e no verão já verdade. está amarelo, quase branco. Porque eu tinha que pintar o cabelo 15 em 15 dias. Porque as minhas raízes, o meu cabelo cresce muito rápido. E começava logo a notar-se as raízes. Não ficaste de cabelo destruído? Não. É a minha sorte. É ter um Não, é que cabelo mesmo. muito bom. Ele é tão resistente que até me diziam, Não, olha, isso é Dito, mesmo grande sorte. deste elenco, só tu mesmo, porque o teu cabelo aguenta mesmo Não, é isto. que, é sério, não sei se tu sabes e se todos aí em casa sabem, mas é que pintar o cabelo estraga o cabelo. Estraga. Portanto, tipo, e cai muito mais e tudo isso, por isso é que eu estou a por isso Mas é que elas essa lá questão. também tinham cuidados, alguns produtos Sim, claro. próprios para quem Acredito que pintava sim. o cabelo, por isso tratavam muito bem do meu cabelo. Eu Boa. também estava Pois super também, quer dizer, depois de tranquilo. teres aceitado isso. Olha, já falámos aqui numa pessoa que ainda hoje é muito querida, a Inês. Sim, claro. Queres saber um bocadinho como é que foi gravar com ela, como é que foi fazer par romântico com ela, se conseguiram logo criar ali uma química engraçada, vocês conheceram-se no workshop, Sim. não foi? E por Portanto, falar em cabelo, também fez uma E por mudança falar em cabelo, radical. agora fez uma mudança radical. E fomos nós que lhe cortámos o cabelo. E aí a Pedro? Não sei se vi no vídeo, aparece. No Instagram dela, fomos nós que lhe cortámos o Eu cabelo. já vi o vídeo há imenso tempo, mas já não me Já não lembrava, mas agora está-me a Mas ficou-lhe lembrar disto. mesmo bem. Sabe, também Expressão acho à parte, que é a mas cara ficou mesmo. dela. Ficou mesmo bem. Mas sim, olha, eu não vou dizer que nos demos logo bem no workshop, porque o que é que acontecia? Nós éramos muitos no workshop, por isso eles dividiam a turma em dois. E eu nunca estava na turma da Inês. Eu nunca estava com ela. Nós íamos nos conhecendo quando depois das aulas íamos ao jantar ou íamos para o bairro alto e íamos juntos e era aí que nós conversávamos mais. E depois quando entramos nos Morangos aí é que começamos a desenvolver o nosso clique, porque depois dentro dos Morangos nós éramos um grupo muito unido e disseram-nos da parte da produção que nós éramos o grupo mais unido, nós e a temporada 7 éramos de longe os mais unidos. Mas mesmo dentro do grupo havia diferentes grupos. E a Inês fazia parte do grupo onde eu estava. E demos muito bem. E acho que a nossa confiança, depois, quando foi para fazer algo romântico, não houve problema nenhum. Achas que isso ajuda? Ou seja, Ajudou. terem uma relação já de amizade construída Sem fora dúvida. das câmaras ajuda nesses momentos? Ajudou muito, muito. Porque ela achava que às vezes podia tornar a cena mais awkward. Olha, foi mais awkward com a Carolina Frias, Porque não tiveste porque ali não os tínhamos momentos. tanta ligação. Aliás, éramos muito amigos, mas ainda não era tanto como era com a Inês. Foi um bocadinho mais do que com a Inês. Ou seja, Engraçado. eu ia achar que era o oposto. Pois, exatamente. Quanto mais distante, menos custaria, mas não. Quanto mais próxima, mais intimidade Engraçado. tens, mais tranquilo foi. Por Pelo acaso menos para achava mim que era o foi. contrário. Eu também. E sobre a tua família aí da ficção? Como é que foi gravar aí com o Heitor Lourenço, com a Rosa Vila, com o Pedro? Ouvimos dizer que o Heitor Lourenço ele fazia muitas Sim, piadas sim, fora muitas das piadas. câmaras. O Heitor é muito difícil de gravar. E ele sabe. O Heitor fazia-nos cada uma para nos desfazer. Opa, Ou seja, muito bom. imaginem, estamos no nosso decor,
fazíamos a nossa cena, ele fazia a cena dele, ele saía de plano, mas ficava lá atrás Ui. a fazer-nos sinais, a fazer caretas, a pegarem tudo e mais alguma coisa. Ainda por cima vocês faziam muitas cenas em que tinham que estar sérios e E eram por- temas exato. assim, mais tensos e pesados, tudo, mais Era muito pesados. tenso o nosso decor, até à fase da mudança depois do acidente, era muito drama. Aliás, Pois o drama era do nosso decor. Mas nós éramos o decor provavelmente que mais se ria. Que engraçado. E o Heitor e a Rosa Vila eram autênticos palhaços, e eu e o Arraial também, e então os 4 juntos. Meu Deus, meu Deus. E depois nós fazíamos competição entre famílias. Era quem é que conseguia gravar mais cenas em menos tempo. E nós ganhávamos sempre. Ou seja, eu e o Francisco, nós conseguimos gravar 5 cenas em 40 minutos. Ah, pá, Nós, muito. quem é que consegue mais? Quem é que consegue mais? Ninguém consegue. E eu e o Francisco depois entrávamos naquela onda e naquela química que já tudo fluía muito naturalmente. Porque eu vivia na vida real com o Francisco. Depois, já íamos aí, já íamos aí. Já Ou íamos. seja, nós éramos irmãos da vida real. Ah, pá, Não é? muito fixe. E vocês nessas alturas, acho que é assim que se diz, batiam texto, Sim. ajudava-vos a Sim. treinar as vossas cenas mais vezes, não é? Sim, e o Francisco é uma pessoa muito generosa e muito humilde, porque o Francisco estudou teatro e ele estava a terminar o conservatório. Ai, E ele que ajudou-me fixe. muito. Ele Isso é deu-me muito dicas, fixe. ele deu-me dicas para um miúdo que não tinha experiência nenhuma, que estava ali quase a cair, né, de paraquedas. Tinha feito teatro, mas era amador. E ter ali um colega a fazer de meu irmão com ferramentas e com dicas mesmo muito úteis, Isso era muito fixe. para mim fez-me toda a diferença. Isso é E muito eu viver com ele só nos ajudou, porque nós já íamos para lá prontos, sabes? Nós chegávamos lá e diziam, bora ensaiar. E Bora. também ajudava na Quase vossa como- relação quase fora das como- câmaras. É quase como preparar a apresentação e chega lá e Exato. tal. Exato. É, nós já íamos, Isso é sabíamos. muito fixe. E ele fazia-me perguntas, e eu fazia-lhe perguntas, mas como é que achas que o Francisco está a sentir? Depois ainda por cima ele tinha o mesmo nome que a personagem, não é? Pois, E exatamente. nós fazíamos perguntas sobre a personagem um do outro, questionávamos, filosofávamos. Ah, pá, que giro. Porque nós depois transpunhamos a nossa energia química da nossa casa para a casa dos morangos. E só fazias isso com o Francisco ou fazias com outros atores também? Porque na prática, disso que tu me estás a dizer, um conteúdo televisivo pode crescer muito também com esse tipo de conversas, não é? Sim, sem dúvida. Nós fora platô, fazíamos muito isso, mas como eu vivia com ele, Sim, era diferente. facilitava. Tínhamos mais Claro, tempo, claro. mais disponibilidade, e como nós gravávamos muito juntos, Verdade. aproveitávamos simplesmente e estávamos ali a ajudar um ao outro. E nós vimos cá há uns tempos, até no teu Instagram, voltaste a reencontrar-te com ele. Ainda hoje mantém esse contacto Sim. próximo. Sim, e ele várias vezes vai ao norte e ele adora a minha família adora a fixe. família dele. Ganhaste E ali demos, ganhei mesmo. E mesmo a minha mãe, eu chamo-a de mãe. Mãezinha. Ah, Chamo-lhe que mãezinha. giro. Se vocês Muito forem verem bom. a qualquer lado de redes sociais, a Rosa, eu chamo-lhe mãezinha. muito Fiquei bom. mesmo. Liguei-me mesmo muito à Rosa. Porque eu e ela tínhamos cenas tão intensas. Com o Heitor era mais tranquilo, porque eram cenas mais levianas. Sim, ele era mais pacífico, uma relação digamos. mesmo mais pai e Sim. filho. Com a Rosa era pesado. Sim, era. E ela dizia-me cada uma. A mim não, ao Bruno. Sim, E claro. depois no fim ela, filhinho, desculpa. Sabes, Pois, não sou eu, eu não é? ia aí agora. Se vocês no final de cada take havia ali um. Tipo, pá, desculpa lá ter falado assim contigo. A Rosa às vezes dizia-me isso. Ai, filhinho, desculpa, mas acho que é que ela é mesmo intensa e ela gritava. E ela... E as expressões As dela pessoas são faciais, mesmo. sim. Fenomenal. Ela transformava-se numa atriz incrível Por e acaso é aprendi mesmo. tanto com ela. Adorei trabalhar com ela. Adorei. É bom, é muito bom. É bom ver, estamos sempre, já falámos disto em vários dos nossos episódios, que é as vossas discrepâncias a nível de experiências como atores, não é? Portanto, imagina, estás a gravar com o Dr. Lourenço e com uma Rosa Vila que já tem muita experiência e depois de repente Está ali um estás ali novato. com menos experiência. Um novatozito, não Eu é? acho que vocês ganham imenso com isso. Muito. mesmo. Aliás, não é à toa que se diz que os morangos é a escola. escola. Porque os nossos professores são eles. Mesmo. E nós mesmos, porque nós com a experiência Claro. aprendemos tanta coisa. É imenso. Começam a Então, sentido dá-nos crítico tanta também. É o questão prático, é a que- parte prática, claro. Mas uma coisa boa é que vamos começando com baby steps. Ou seja, eles não nos atiram logo para os leões. Nós vamos começando com um número mais reduzido de cenas e vamos aumentando o nível de dificuldade. Começamos com 6, 7, 10, 12 cenas e no final da temporada estamos a gravar 40 por dia. Sim, não, seja- e não é só isso, as cenas ao início são muito mais light do que depois chegamos aí a dezembro já com os dramas familiares, os dramas amorosos, É isso. tudo isso. Isso notava-se claramente. E há uma coisa gira que é, eu não sei se já algum convidado disse isto, mas nós nunca começamos a gravar, ou seja, o primeiro dia, a primeira semana ou segunda semana de gravações nunca era dos primeiros episódios. Isso não Nunca. É uma nova novidade. É? Porquê? Porque eles queriam... Qualquer coisa assim, pronto.
prefiro assim, vá, não faz mal, isto é em direto, quase. Eles queriam que nós primeiro explorássemos a personagem em cenas mais lá para o meio, para depois o início ser já Que engraçado. estarmos nos pés da personagem. Sim. Até faz sentido, exatamente, faz Nós, sentido. nós começamos com um episódio 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e depois, passado 2 semanas, voltamos ao início. Faz tudo. E foi, hoje é o primeiro episódio. Malta, energia lá em cima, vamos dar tudo. E era aqueles nervosinhos, meu Deus, isto vai ser a cena de abertura, isto vai ser o início. E a primeira cena da minha personagem, ai meu Deus, é a minha primeira cena, é a primeira vez que eu vou aparecer na televisão. E ficamos ali com aquele nervosinho, mas é muito bom. Mas há essa estratégia e eu acho muito inteligente.